Muito bem, pessoal, muito bem. Olá, pessoal. Estamos aqui para a nossa segunda aula do nosso curso de Teologia Sistemática aqui do Seminário Veritas. A gente já teve uma aula de introdução, de apresentação, né, do que a gente vai ver aqui juntos durante esse tempo. E agora, então, nós vamos dar sequência ao nosso tema, ao nosso assunto, e hoje nós vamos falar sobre a palavra de Deus. E aí a gente vai entender, né, dentro desse aspecto da teologia sistemática, o que é a palavra de Deus, o termo técnico que a gente denomina essa matéria é a bibliologia. Mas antes, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir a condução do Senhor nesse momento que vamos ter aqui. Senhor, nós te louvamos, nós damos graças ao teu nome, pela bondade, graça e misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. Muito obrigado, Deus, muito obrigado pelo teu cuidado, muito obrigado por tudo que o Senhor faz por nós. O Senhor nos conduza nesse tempo que nós vamos ter aqui, Senhor. O nosso intuito é aprender mais da tua palavra, é aprender mais sobre os assuntos relacionados à Sagrada Escritura. Que o Senhor esteja conosco, que o teu Santo Espírito atue no nosso coração, na nossa mente, nos instruindo, nos ensinando a tua santa palavra. E que tudo isso, Deus, possa reverberar para a glória do nome do Senhor, para a exaltação do nome do Senhor, para a honra do nome do Senhor, que é o único que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente, muito bem. Nós então vamos ver aqui hoje sobre a doutrina da palavra de Deus, que, como eu disse, tecnicamente a gente chama de bibliologia aí dentro dos estudos de teologia sistemática. Eu já vou então aqui compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente acompanhar juntos aqui. Como eu falei na última aula, eu estou adotando aqui o material do Wayne Grudem, que é dessa teologia sistemática que está aparecendo aí para vocês. Então, obviamente, isso não significa que eu concorde com tudo o que o Grudem trabalha aqui na obra dele, muito pelo contrário, mas a gente utiliza essa teologia sistemática pela facilidade da didática dela, da linguagem, e pelo fato também de a gente já, quando compra essa teologia sistemática, já vem um link para a gente ter acesso a esses slides que são muito bem organizados e que nos ajudam, então, a conduzir a nossa aula. Então, olha só, essa aqui é a estrutura da obra do Grudem toda, né? Na aula passada eu pude também trazer para vocês aqui algumas indicações de teologias sistemáticas, né? Então, enfim, se vocês optarem pela do Grudem, vocês vão ter aí essa divisão aí, né? 8 partes, né? Doutrina da Palavra de Deus, doutrina do homem, doutrina de Cristo, do Espírito Santo, aplicação da redenção, doutrina da igreja e doutrina do futuro. Nós estamos hoje, então, essa primeira parte aí, que é a parte sobre a doutrina da palavra de Deus. E a gente já começa vendo aqui, então, que esse termo palavra de Deus na Bíblia, ele pode designar muitas coisas. Quando a gente fala, então, palavra de Deus, ou quando a Bíblia, melhor dizendo, ela traz esse termo palavra de Deus, ela pode estar se referindo, então, a diversas coisas. É por isso, então, que é necessário uma leitura, né, do contexto ali, um exame aí bem detido, para a gente distinguir o que a gente quer dizer ou o que a Bíblia quer dizer quando ela está se referindo à palavra de Deus nos seus determinados contextos. Então, nem sempre que você estiver lendo a sua Bíblia e o texto citar lá palavra de Deus, vai estar se referindo diretamente à Bíblia, dado esse uso amplo que o termo tem. Então, por exemplo, Apocalipse 19, 13, o termo aqui aparece como sendo uma referência ao Filho de Deus. Eu quero até ler aqui com vocês, porque aí a gente, enfim, abra sua Bíblia também, né? Faça uso da sua Bíblia. Teologia sistemática, ela não é simplesmente uma apreensão intelectual daquilo que a Bíblia diz, mas ela é também um contato com o texto bíblico, ela se baseia, então, obviamente, no texto bíblico, né? Diz aqui, ó, está vestido com um manto encharcado de sangue e o seu nome é Verbo
de Deus, a palavra de Deus, né, é a mesma questão. Gênesis 1:3, né, vai falar sobre os decretos poderosos de Deus que geram acontecimentos ou até mesmo trazem coisas à existência. Então é quando a gente tem lá no começo da criação o Senhor dizendo, haja, né? E esse haja, então, ali, sendo palavra de Deus, ele servindo não para se referir à Bíblia, obviamente, mas ele servindo para se referir a esse poder, a esse ato criativo de Deus. Tá aqui, então, disse Deus, haja luz, e houve luz. Então nós temos essa palavra de Deus. Gênesis 2:16 e 17 sendo utilizado como a comunicação direta de Deus, né? Então é quando o Senhor vai dizer, e o Senhor ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. Então são aí os vários usos desse conceito, dessa ideia de palavra de Deus. E aí quando a gente vai para a Escritura Sagrada, nós temos vários significados para a palavra de Deus. Então nós temos, por exemplo, quando o Senhor ele utiliza da fala humana, autorizado, os seres humanos autorizados, orientados por Deus. Então, quando eles falam, ali nós temos, então, de certa forma, palavra de Deus. Vamos ler aqui, olha, Deuteronômio, capítulo 18, versículos 18 a 20, olha o que diz. Os juízes examinarão, desculpa, estou lendo 19 ao 18. Farei com que se levante do meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, algo que eu não mandei que falasse, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta deverá ser morto. Então, perceba, nós temos então um certo nível da palavra de Deus sendo trazida aos seres humanos, pelos seres humanos, por uma ordem divina. Então, aqui esse profeta não está falando dele escrever alguma coisa, não está falando dele registrar alguma coisa, está falando dele falar algo em nome de Deus, desculpa, e está falando também daquele que fala em nome de Deus sem Deus autorizar, que seria então punido, obviamente, né? Sofreria punição por essa mentira, né? E aí nós temos então também a revelação de Deus em seu registro histórico, que é quando essa palavra então ela é escrita. Nós vamos ver aqui, olha, Josué 24:26. E aí, de novo, eu falo, reforço com vocês. Utilizem a Bíblia de vocês, utilizem em contato com o texto bíblico. Muito importante na teologia sistemática a gente fazer isso. Está dizendo assim, olha, Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, pegou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Ou seja, nós temos agora, enquanto o profeta que a gente leu lá em Deuteronômio, ele seria enviado para falar coisas de Deus, enquanto aqueles profetas que falassem em nome de Deus, sem Deus ter ordenado, seriam punidos, nós temos aqui então um aspecto aonde Josué escreve essas palavras de Deus em um livro, no livro da lei. E aí você tem vários outros textos, Jeremias, né? Onde o Senhor manda Jeremias escrever, aquele rolo é rasgado, depois Jeremias escreve novamente, e enfim, outras passagens aí. E aí nós vamos ver agora, então, uma vez que a gente entende que palavra de Deus na Bíblia pode se referir a diversas coisas, uma vez que a gente entende que palavra de Deus na Bíblia pode se referir, então, a Deus falando por meio dos seres humanos, ao trabalho de um profeta, então, como também se refere a Deus ordenando que se escreva, que se registre aquilo, nós vamos, então, entender como que se deu a formação disso daqui. Olha, minha Bíblia está apagadinha aqui, tá vendo? Mas é uma Bíblia, ó. Surradinha, tadinha. Mas é uma Bíblia. Como que se deu a formação disso daqui? Como que a gente chegou, então, a essa lista aqui, olha só, de 66 livros? Como que a gente fez isso? Qual foi o processo disso daqui? Então, a gente precisa entender o conceito
de cânon, ou seja, definição de cânon, né? O cânon das Escrituras, diz o Gruden, é a lista de todos os livros que têm direito a um lugar na Bíblia. É interessante porque essa palavra cânon, ela traz a ideia de um padrão, ou melhor dizendo, de uma régua. Estou até procurando se tem uma aqui para mostrar, não tem, mas é uma régua. Essa régua que você usa no escritório, que você usa na escola, tudo mais, para medir as coisas. Qual que é o sentido, então, de utilizar a palavra cânon, que significa uma régua, né? É para mostrar, então, que você tem ali um padrão que você não pode fugir dele. Então, por exemplo, o que é 1 metro? 1 metro está estabelecido o que é 1 metro. Eu não posso simplesmente chegar e falar assim, ó, isso aqui é 1 metro. Não, tem uma régua, tem um padrão que determina o que são milímetros, o que são centímetros, o que é, então, 1 metro. Aí, por aquela regra, eu tenho uma noção dessa medida, aquilo está estabelecido. O cânon das Escrituras Sagradas é esse padrão, é essa régua, é isso que está estabelecido como palavra de Deus. Qualquer coisa que fugir disso, qualquer coisa que for além disso, então, foge da nossa consideração e não deve ser seguido, não deve ser obedecido. O cânon, o padrão da palavra de Deus, então, o padrão para a gente estabelecer o que é a palavra de Deus, são esses 66 livros. Nada mais, nenhum a mais, nem metade a mais, nem um acréscimo. Se está dentro desses 66 livros, é a palavra de Deus escrita, registrada, é Bíblia Sagrada. Se está fora desses 66 livros, não é palavra de Deus. Nós não podemos, não devemos, então, considerar. E aí, a gente começa vendo aqui o cânon do Antigo Testamento. Por quê? Porque a nossa Bíblia, ela é dividida entre Antigo e Novo Testamento, né? Nós temos aí 37 livros no Antigo Testamento, 29 livros no Novo Testamento. Mas como que surgiu, então, como que ficou estabelecido esses livros do Antigo Testamento? Por que nós não podemos ter mais? O que aconteceu, né? A gente vai entender isso daqui. Esse cânon, essa lista, esse padrão, então, surgiu a partir de um processo de revelação progressiva. A ideia de revelação progressiva é aquela ideia de que, com o passar do tempo, passar dos anos, com o desvelar da história, Deus vai se revelando gradualmente aí ao seu povo. Então, dentro desse passar do tempo, Deus foi falando, Deus foi se revelando ao seu povo, e essa fala, essa revelação de Deus, ela foi sendo organizada, então, ela foi sendo reunida, vamos dizer assim, dentro daquilo que a gente vai chamar depois, então, de Antigo Testamento, né? Primeira coisa que a gente tem, então, de registro histórico, quando você vai para o texto bíblico dessa palavra de Deus escrita, é, então, os 10 mandamentos, que é lá em Êxodo, então, né, Êxodo 20, a gente tem a travessia do Mar Vermelho, e aí você vai ter, então, posteriormente, a Deus concedendo ali, então, as suas 10 palavras, o decálogo ou os 10 mandamentos. Então, é o registro mais antigo que se tem de algo escrito. Então, veja, não é o registro mais antigo de Deus se revelando, mas é o registro mais antigo dessa revelação de Deus escrita e registrada. São aí os 10 mandamentos. Após esses 10 mandamentos serem dados, então, a gente tem o que a gente chama do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, os livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tem esse nome de Pentateuco por causa que eles eram 5 rolos, né? Penta e 5, e teucos é um estojo, um rolo, é essa a ideia. São os 5 primeiros livros, também chamado de Torá no judaísmo, que é a lei de Deus, esse registro mais completo, inicial, da lei de Deus dada aí ao seu povo. Então você vai ter, por exemplo, o livro de Gênesis contando a origem, né? Essa é a ideia do Gênesis, né? Contando ali a origem do povo de Deus, a criação de todas as coisas, capítulo 1 até o capítulo 11, você tem aquele início, criação, queda, dilúvio,
Do capítulo 12 em diante, você tem a inserção de Abraão, a aliança abraâmica, o desenvolvimento dos patriarcas ali. Êxodo, a gente tem a história da saída do povo de Israel do Egito. Então, a primeira parte de Êxodo é um estilo narrativo, contando a história, contando sobre o nascimento de Moisés, sobre Moisés indo para o Egito, depois indo para Midian, depois de 40 anos ele volta para o Egito, Deus ordena que ele e Arão vão até diante de Faraó para pedir para libertar o povo. Vocês conhecem a história. Segunda metade é legislativa, então é quando traz então os 10 mandamentos, aí você vai ter depois disso as especificações do sacerdócio, as especificações dos sacrifícios. Levítico é um livro extremamente importante para entender isso, como eram feitos os sacrifícios, os tipos de sacrifícios, os tipos de festa que tinha. Números retorna um pouco para a peregrinação do povo, o próprio título do livro, né, traz essa ideia de falar, então, sobre essa catalogação, né, desses povos e das suas peregrinações. Deuteronômio, nós temos uma repetição da lei. Em Números, nós temos aí a morte, né, da primeira geração que sai do Egito, desobedeceram a Deus, obviamente, e a punição para eles foi a morte ali. E então, em Números registra isso. Em Deuteronômio, nós temos uma segunda geração, ou seja, os filhos desses que morreram, que estão agora, e que vão ser os que vão tomar ali a terra de Canaã. E é por isso que você tem a ideia de Deuteronômio, ou seja, a repetição da lei ou a segunda lei. Então é isso que a gente tem no Pentateuco. Além do Pentateuco, o Antigo Testamento ele expande, então, porque depois que você tem esses 5 primeiros livros, começa o que a gente chama de livros históricos, pelo menos na divisão que a nossa Bíblia tem. A divisão que os judeus fazem é diferente. A gente divide a nossa Bíblia em temas, né? Uma divisão temática. Então, Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, livros proféticos. Então, por exemplo, nos livros históricos começa com Josué, é, tem ali então a entrada do povo, passa para Juízes, depois você tem Ruth, depois você tem primeiro e segundo Samuel, primeiro e segunda Reis, primeiro e segunda Crônicas, Esdras, Esther, Neemias, né? Contando essa história, relatando então a história do povo de Deus. Josué, o povo entrando na terra de Canaã, Juízes é o estabelecimento do povo ali pós a morte, então, desses principais líderes, que foi Josué, mostra o caos que o povo entra, né? E é aquele conflito, ou melhor dizendo, aquela repetição, né? O povo cai em pecado, adora outros deuses, o Senhor envia, então, uma nação para punir o povo por causa desses pecados, o povo é punido, o povo sofre, se arrependem então da sua idolatria, clamam a Deus por misericórdia, Deus envia então um líder militar, o juiz, ele tem esse papel de ser esse líder militar, barra líder eclesiástico, né, se assim a gente pode dizer, e ele liberta o povo e lidera, depois da morte desse juiz, daí uns anos o povo vai cair de novo em idolatria, vai cair de novo em pecado, daí o povo, Deus envia uma nação, essa nação oprime o povo e assim você tem essa repetição. O livro de Juízes mostra então essa transição desse patriarcado e o caos que a gente tem nesse patriarcado para o estabelecimento da monarquia, né? Porque quando você chega ali em 1 Samuel, a história de Samuel, ela na verdade ela se passa no período dos juízes. E em Samuel você tem essa transição, porque Samuel, por exemplo, é considerado o último dos juízes, né? E é ele que é o responsável por ungir o primeiro rei de Israel, que no caso é o rei Saul, vai ungir Saul como rei. Depois da unção de Saul, você sabe da história de Saul, enfim, ele vai ungir Davi, que é o rei modelo, o grande rei de Israel. E aí você tem Salomão, Roboão, o reino se divide, né? Reino do norte, reino do sul. E aí você tem o desenvolvimento desses dois reinos andando paralelo até 722, o reino do norte cai, o reino do sul vai caminhar mais um pouco, 586 cai o reino do sul. Nesse período é que se passa então a maioria dos acontecimentos que a gente tem
que vai estar registrado, que vai estar caminhando paralelamente com o registro que é feito no profeta Isaías, profeta Jeremias, né? Mais para o finalzinho aí, profeta Ezequiel, né? Enfim, uma parte pré-exílica, depois do pós-exílica, né? Ou no período do exílio, melhor dizendo. Os profetas menores, os dois profetas menores, começa com Osés, vai até Malaquias, você tem também essa intersecção aí de alguns desses profetas menores. Oséias, por exemplo, o primeiro deles, a história dele se passa no Reino do Norte, então enquanto o Reino do Norte, que é a história que está sendo registrada em Reis, está sendo contada, está se passando também o que você tem no livro do profeta Zé, que está lá na frente. Então, a espinha dorsal do Antigo Testamento são esses livros históricos. Por exemplo, muito do que você tem nos Salmos se passa no período dos livros históricos. A maioria dos 73 salmos dos 150 salmos da Bíblia eles são escritos por Davi, né? Alguns salmos são de Salomão. Então você tem a maioria maciça desses acontecimentos se dando aí nesse período dos livros históricos. Então é muito importante entender essa divisão da Bíblia, né? E entender que essa divisão ela é temática, ela não é cronológica, porque senão você vai ler Reis, aí quando você chegar lá em Isaías, você vai ver Isaías falando sobre Ezequias, você fala, mas pera lá, Ezequias já passou, tá lá atrás. É porque a divisão, ela não é cronológica, ela é temática. Mas a divisão que nós temos então no Antigo Testamento é essa: Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, livros proféticos. Ok? Vamos seguir então adiante. Quando a gente parte para a história da igreja, então, a gente entendeu o cânon do Antigo Testamento, né? Quando a gente parte para a história, então, da igreja, a gente fica se perguntando, então, quando é que a igreja determinou, né, que esses seriam os livros? E por que eu estou dizendo determinou, entre aspas, aqui? Porque essa é uma acusação que se faz de que a igreja que criou a Bíblia, se você for conversar com os católicos, eles vão dizer que existe Bíblia porque a igreja criou a Bíblia. Isso é uma falácia muito grande, isso é uma mentira, na verdade, uma mentira descarada, né? Um estudo sério, uma análise séria da história da igreja mostra que a igreja católica de forma alguma criou a Bíblia. O cânon do Antigo Testamento ele já estava fechado há muito tempo. Por exemplo, Melito, bispo de Sardes, em 170 depois de Cristo, já cita os nomes dos livros do Antigo Testamento: 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 4 livros dos Reis, né, que é 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 2 livros das Crônicas, 1º e 2º Crônicas, os Salmos de Davi, Provérbios de Salomão e sua sabedoria, que é Eclesiastes, né? Cântico dos Cânticos, Jó, Isaías, Jeremias, os 12, que eram reunidos num único livro, Daniel, Ezequias e Esdras. Perceba que não tem aqui o que os católicos vão chamar depois de livros apócrifos, de deuterocanônicos, né? Na verdade, eles chamam de deuterocanônicos, né? Não está citado aqui na lista que Melito, bispo de Sardes, faz. Isso já mostra, então, aí alguma coisa, né? Mas, enfim, não é assunto para essa aula. Depois de aproximadamente 435 a.C., não houve mais acréscimos ao cânon do Antigo Testamento. Por que 435 a.C. é uma data interessante? Porque 435 a.C. é quando a gente finaliza ali o período pós-exílico, né? Quando você tem o retorno do exílio ali, então, de Esdras, de Neemias, que são os 3 livros aí principais que se passam depois do exílio, né? Esdras, Neemias e o livro de Esther. Depois dessas histórias, fechou. Não tem mais registro, não tem mais. Ou melhor dizendo, não tem mais registro canônico, né? Porque sim, tem registro. Então, por exemplo, você vai ter a história do povo judeu sendo registrada no livro dos Macabeus. O livro dos Macabeus, que não é um livro canônico, não é um livro considerado inspirado, é um livro de história. Igual, por exemplo, você tem qualquer outro livro de história, história do Brasil, história de outros países. Não é considerado canônico no sentido de que a gente atribua aquilo ali à palavra de Deus. Não, é um livro de história, que tem erros, inclusive, tem inconsistências, coisas que você não encontra, por exemplo, na palavra de Deus. Então, a história do que se passa com o povo judeu nesses 400 anos, do final de Malaquias até o começo do Novo Testamento, está registrada nesses livros aí, mas que, de novo, eles não têm caráter canônico, não são considerados como a palavra de Deus
inspiradas, mas são sim válidos para registro histórico, para entendimento histórico. Então, a gente fecha com essa lista. Então, olha só, tá aí, ó. Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, os livros proféticos são divididos entre profetas maiores, profetas menores. Já falei deles aqui. É isso que a gente tem como texto sagrado do Antigo Testamento, ok? Vamos dar uma olhadinha agora, então, na ideia dos apócrifos, né? Qual que é a ideia dos apócrifos, né? Quando você tem a Reforma Protestante que acontece ali no século XVI, pós a Reforma Protestante, a Igreja Católica precisava dar uma resposta, então, à Reforma, né? Que, enfim, apresentava acusações de corrupção no clero e, enfim, de deturpações morais e também de ordem teológica. O principal ponto foi a ideia da justificação pela fé, o levantar-se contra as indulgências ali, né? Principalmente daquele personagem tenebroso que foi o Johann Tetzel, né? A igreja, então, vai estabelecer, vai reunir o que ficou conhecido como a Contra-Reforma. E no período da Contra-Reforma, uma vez que os reformadores estavam desmascarando as heresias católicas e mostrando que não estavam contidas na palavra de Deus, um dos movimentos que o catolicismo faz é tentar validar as suas doutrinas com textos bíblicos entre aspas, porque não são bíblicos no sentido direto do termo. E aí o que eles vão fazer? Eles vão apresentar uma série de livros que eles vão chamar de deuterocanônicos, ou seja, canonizados depois, né? Reconhecidos depois. Que é a diferença que você vai encontrar entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante. A nossa Bíblia tem 66 livros, a Bíblia católica tem mais de 70. Por quê? Porque eles têm esses livros a mais aí, olha só. Primeiro e segunda Esdras, Tobias, Judite, tem alguns acréscimos ao livro de Esther, tem um livro chamado Sabedoria, tem Eclesiástico, tem Baruque, incluindo a carta de Jeremias, Cântico dos Três Jovens, Susana, Bel e o Dragão, a oração de Manassés e primeira e segunda Macabeus. Esses livros aqui são complicados. Por quê? Porque eles apresentam inconsistências, eles apresentam heresias gritantes. O próprio livro de Macabeus, o autor vai dizer no final, ele vai dizer assim, olha, eu tentei fazer uma coisa boa, se não ficou bom, pelo menos a minha vontade foi essa. Quer dizer, como é que Deus, inspirando um autor a escrever um livro bíblico, falaria um negócio desse, usaria o autor para falar isso, que tentou fazer uma coisa boa naquele livro ali, e que se ficou bom ou não, ele pelo menos tentou fazer o melhor. Não cabe com a linguagem bíblica, não bate com aquilo que a palavra de Deus traz, né? Então, esses livros, eles foram, por essa recomendação tardia, por esse reconhecimento tardio, eles não foram considerados. E detalhe, esses livros apócrifos que constam na Bíblia Católica, eles são todos do Antigo Testamento. O Novo Testamento é o mesmo, tanto para protestantes quanto para católicos, mas o Antigo Testamento. Eles apresentam essa diferença. E são aqui nesses livros que vai ter, então, questões como oração pelos mortos, que foi uma coisa muito combatida na Reforma Protestante, né? Um dos pontos da indulgência era exatamente fazer orações pelos mortos e a igreja cobrar por isso, né? Então, eles vão utilizar aqui uma passagem do livro de Macabeus para tentar validar isso. Enfim, várias outras práticas malucas aí, inconsistentes com a verdade da palavra inspirada do Senhor. E aqui, olha, por que que você tem aqui a rejeição desses livros, né? O Gruden mostra aqui, olha, não atribuem a si mesmo o tipo de autoridade que os escritos do Antigo Testamento têm. É o exemplo que eu falei de Macabeus, que o autor não sabe se ficou bom ou não aquilo que ele escreveu. Não foram consideradas palavras de Deus pelo povo judeu. Os próprios judeus, né, que são aí autores desses livros, não consideraram eles como palavra de Deus, não dão a eles o mesmo crédito que dão aos outros livros, né? Não foram consideradas escrituras por Jesus nem pelos autores do Novo Testamento. É impressionante que das diversas citações, alusões que você tem no Novo Testamento de livros do Antigo Testamento, nenhuma delas, nenhuma é encontrada sendo feita a livros apócrifos. Jesus, em momento algum dos evangelhos, vai fazer alguma citação dos livros apócrifos. Os autores do Novo Testamento, em momento algum, vão fazer citações nos seus livros
dos livros apócrifos. E contém ensinos incoerentes com o restante da Bíblia, como o que eu falei, por exemplo, que é a ideia da oração pelos mortos. O cânon do Novo Testamento. Como é que foi formado, então, essa lista de livros do Novo Testamento? Né? Nós temos um processo, obviamente, de fato, o livro não caiu do céu, né, já prontinho. Você tem um processo de reconhecimento, assim como no Antigo Testamento você tem um processo baseado na revelação progressiva de Deus, na medida com que Deus vai falando, vai se revelando ao povo, esses registros vão sendo feitos. No Novo Testamento, nós temos também um processo, e esse processo ele inicia com o registro dos apóstolos, ou seja, os apóstolos, aqueles homens comissionados diretamente pelo Senhor para serem os substitutos, ou melhor dizendo, aqueles que levariam adiante a obra que Jesus iniciou, né? Você vai ver nos evangelhos o Senhor Jesus dizendo que o Espírito Santo os faria lembrar tudo que Jesus falou e ensinou, né? Então, eles recebem essa incumbência do Senhor. Então, eles são os responsáveis, os principais responsáveis pela formulação dos livros do Novo Testamento. Ah, mas são só os apóstolos? Então, por exemplo, Marcos escreveu um evangelho, Marcos não era apóstolo. Lucas escreveu um evangelho, Lucas não era apóstolo, Lucas nem judeu era. Como que fica essa questão? A questão é que nesse processo, que é um processo que vai passar, leva tempo, né, para se formular, a igreja ela foi reconhecendo os escritos dos apóstolos e também os escritos de pessoas que foram autorizadas e reconhecidas pelos apóstolos, pessoas ligadas aos apóstolos. Então, você tem Marcos, por exemplo, que não é um apóstolo, mas Marcos está ligado diretamente ao apóstolo Pedro. Você percebe em alguns momentos Marcos dando detalhes na sua narrativa que só alguém que viu, que esteve presente, poderia ver, por exemplo, como estava o sol, como estava o clima, a cor da relva e tudo mais, né? Isso é só quem estava lá. Então, a igreja entendeu, e a igreja, por ter essa ciência, ela entende que o apóstolo Pedro esteve ali, de alguma forma, supervisionando e chancelando aí o trabalho de Marcos, né? Com Lucas, você tem o apóstolo Paulo, pensando aqui nos evangelhos, né? Lucas está diretamente ligado ao apóstolo Paulo, tanto que em Atos dos Apóstolos, em um certo momento, o pronome que Lucas utiliza muda de eles para nós, né? Porque ele se encaixa ali na narrativa, porque ele começa então a viajar junto com o apóstolo Paulo, então ele está muito perto do apóstolo Paulo, então essa proximidade também vai validar a sua escrita. Então, esses foram os critérios: escritos dos apóstolos e escritos de pessoas ligadas diretamente aos apóstolos, e o reconhecimento amplo da igreja, a aceitação ampla da igreja primitiva de alguns livros, como os livros inspirados. O livro, por exemplo, de a carta aos Hebreus é um registro desse, né? É um exemplo disso, melhor dizendo. Você tem ali um reconhecimento desde cedo da carta aos Hebreus. De início imaginava-se que foi o apóstolo Paulo que escreveu, mas independente da autoria, o conteúdo da carta é um conteúdo bíblico coerente com o restante da palavra de Deus. E então a igreja desde cedo reconheceu esse livro. Então, para a gente fechar, como é que a gente tem o fechamento, a formulação do cânon do Novo Testamento, escritos apostólicos, escritos de pessoas ligadas diretamente aos apóstolos, e um reconhecimento muito cedo, né, desde cedo, da igreja àqueles livros. Os livros que nós temos, então, nós temos também, antes de falar dos livros, uma divisão temática no Novo Testamento, né? Não é de forma nenhuma cronológica. Então, nós temos os evangelhos, né? Que são os 4 evangelhos. 3 desses evangelhos considerados evangelhos canônicos, né? Desculpa, evangelhos sinóticos, né? A ideia de vistos em conjunto, de vistos pela mesma ótica, né? Que é Mateus, Marcos e Lucas. Você tem um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. E aí você tem a divisão das cartas, que são cartas paulinas e cartas gerais. E mesmo dentro das cartas tem outras divisões. Em cartas paulinas, por exemplo, nós temos as epístolas da prisão, né? Efésios, Filipenses, Colossenses. Você tem as cartas gerais, que é Hebreus, Tiago, 1º e 2 João, 1º, 2º, 3º, 1º, 2º Pedro, desculpa, 1º, 2º, 3º João, Judas, e nós temos um livro, que é o livro de Apocalipse, que é dentro
dessa classificação de literatura apocalíptica, né? É um livro que fala sobre o fim, que fala, enfim, sobre cumprimento de profecias e tudo mais. Ok? E aí nós temos, olha só, o termo técnico utilizado para a palavra de Deus na Bíblia, que é o termo escrituras, que é encontrado 51 vezes no Novo Testamento, que vem do grego aí grafé, né? E aí tem algumas referências desse termo aí também, depois confiram, tá? Só você dar uma pausa aí no vídeo, pausa o vídeo e confira e leia essas referências aí, que é muito importante você não simplesmente, de novo, ouvir a parte aqui informativa e intelectual, mas você ter respaldo bíblico sobre o que está sendo falado aqui. Aí a gente vai então para a parte histórica, né, que é olhar as listas mais antigas do Novo Testamento. Em 367, ou seja, século IV, a 39ª carta pascal de Atanásio, aonde Atanásio vai listar então os 27 livros do Novo Testamento. Só uma correção, lá atrás eu falei 39 do Antigo, eu falei 37 do Antigo e 29 do Novo, é o contrário. São 27 livros no Novo Testamento e 39 livros no Antigo Testamento, tá? Então nós temos aí ó, a lista exata nessa carta de Atanásio. Em 397, o Concílio de Cartago concordou com as igrejas orientais quanto à mesma lista, que é essa lista que eu citei para vocês. E antes disso, tá, pessoal, vale a pena mencionar que a gente está no século IV, que vai ter a lista então desses livros fechadinhos, mas antes disso, com o passar ali da história da igreja primitiva, vai sendo encontrado listas com um número menor de livros. Mas por quê? Porque eles foram sendo canonizados com o tempo foi passando? Não, porque, gente, hoje é muito simples. Você entra aí na Amazon, você digita lá, ó, Bíblia Sagrada Nova Almeida atualizada. Vai aparecer aqui bonitinha com capa. Tem essa capa aqui, tem capa preta, tem outras capas. Naquela época, as coisas eram copiadas à mão, né? A prensa de Gutenberg vai ser inventada lá em 1501. Então, lá é tudo escrito à mão, e as cópias precisam ser feitas à mão, e a transmissão disso é uma coisa também difícil. Então, o cristianismo avança muito, muito rápido, mas o conteúdo com esses textos escritos, ele vai sendo um pouco demorado. Então, você vai ter pessoas que vão ter acesso a certas cartas, a certos livros, e olha, muita gente da igreja primitiva nunca chegou a ter contato com os 27 livros do Novo Testamento, com os 66 livros da Bíblia que a gente tem hoje. Isso vai sendo uma coisa tardia. Não porque lá no século V, século IV, a Igreja Católica Romana estabeleceu isso. Não, porque o espalhar desses livros, né, esses livros irem sendo ganhando o mundo, então foi uma coisa que levou tempo, que foi demorando. Então, sim, você vai encontrar outras listas diferentes, mas no século IV a gente já tem a lista fechada, né? E aí a gente vai pegar aqui, então, as 5 características principais da palavra de Deus para a gente caminhar para o final da nossa aula de hoje. Primeira, autoridade. Qual que é a ideia da autoridade? A autoridade das Escrituras, ela está relacionada ao fato de que todas as palavras registradas nos textos originais são palavras de Deus. De modo que não crer, então, em alguma palavra da Bíblia ou desobedecer o que a Bíblia diz, né, significa desobedecer a Deus, significa não crer em Deus ou desobedecer a Deus. A ideia da autoridade da palavra de Deus é que a Bíblia, então, ela legisla sobre tudo, sobre tudo. Ela tem autoridade suprema. A Bíblia está acima da igreja, não a igreja acima da Bíblia, porque é pela Bíblia que nós entendemos o que é igreja, né? A Bíblia está acima da tradição, ela não está lado a lado com a tradição, não. É a Bíblia que formula a tradição e é pela Bíblia que nós avaliamos a tradição. O catolicismo, ele vai dizer que a tradição da igreja caminha lado a lado com a Bíblia. Isso é mentira, de maneira nenhuma. A Bíblia está acima da tradição. Se a tradição caminha lado a lado com a Bíblia, no quesito de autoridade, como é que a gente explica, então, as diversas inconsistências que o catolicismo, por exemplo, ensinou durante os tempos?
ora por uma coisa, depois não pode mais. Um papa fala uma coisa, outro vem e fala outra. A tradição da igreja ensina uma coisa, depois ela vem e ensina outra coisa diferente. Os dogmas marianos, por exemplo, que foram formulados só agora em 1950, de maneira nenhuma. A Bíblia é que tem autoridade e toda a tradição ela precisa se curvar à Bíblia. E veja, eu não estou dizendo que a tradição precisa ser jogada no lixo de maneira nenhuma. Nós seguimos tradição. Se você é um batista, por exemplo, você segue a tradição batista. Se você é um presbiteriano, você segue a tradição presbiteriana. Se você é um assembleano, pentecostal, você segue a tradição pentecostal. Mas o ponto é que, independente de ser batista, presbiteriano, pentecostal, você tem que estar, então, debaixo da autoridade bíblica, e é a Bíblia que vai determinar aquilo que é verdade e aquilo que não é. A inerrância. O conceito de inerrância concentra-se na questão da veracidade e da falsidade na linguagem das Escrituras. Em outras palavras, a definição afirma que a Bíblia sempre diz a verdade e que sempre diz a verdade a respeito de todas as coisas de que trata. Essa definição significa que a Bíblia nos comunica todos os fatos que podem ser conhecidos acerca de certo assunto, mas afirma que tudo que a Bíblia afirma acerca de qualquer assunto é verdadeiro. Isso daqui é interessante, porque não há erros na Bíblia. Como diz Wesley, né? Se há um erro na Bíblia, então há mil. Então não há erros na Bíblia. É tudo aquilo que a Bíblia fala, ela fala a verdade. A Bíblia não existe falsidade. E aí, os críticos vão dizer assim: ah, mas a Bíblia fala, por exemplo, que a lebre é um ruminante. E descobriu-se pela ciência que a lebre é um ruminante. Veja, a Bíblia também utiliza a linguagem do observador. A Bíblia ela não tem uma preocupação de ser um livro científico. Ela tem uma preocupação de ser um livro que fala verdades, e essas verdades, muitas vezes, elas são estabelecidas a partir a partir da ótica de quem está observando. Vou dar um exemplo como que a gente entende isso. A gente diz assim: ah, o sol nasceu, ah, o sol se pôs. É tão poético e ver o pôr do sol, né? E tudo mais, numa paisagem bonita e todo mundo diz: ah, vou ver o pôr do sol. Então, se a gente for levar isso ao pé da letra, pôr do sol e nascer do sol significa que o sol está surgindo, tá? Mas a gente já sabe, pela ciência, que o sol ele é fixo e é a Terra que faz, né, movimento de rotação em torno do sol. Translação e rotação. Então, veja, eu estaria errado de dizer, então, de falar sobre o pôr do sol e o nascer do sol? Não, é a linguagem do observador. Quando você está observando, ele está num lado, depois ele está no meio, no final do dia ele termina lá. Pronto, para quem está observando, é o Sol que está fazendo o movimento. Você não utiliza essa linguagem técnica e científica no seu dia a dia para fazer uma poesia, para registrar alguma coisa, por exemplo. De maneira nenhuma. Ah, em tal horário a Terra estava em tantos graus em relação ao Sol. Não, olha, o Sol se pôs, era meio-dia, o Sol estava no meio, era de tarde, aquela coisa. Então, veja, a Bíblia também faz uso disso, e fazer uso disso não significa que a Bíblia está errando ou está mentindo. Ela está fazendo uso, então, dessa linguagem do observador. A gente precisa ter isso em mente para entender a Escritura Sagrada, e principalmente para entender que esses críticos aí, enfim, metidos a sabichões, na verdade, estão condenando uma terminologia que eles utilizam no dia a dia. E isso é só implicância com a Bíblia mesmo. Clareza. A ideia da clareza das Escrituras implica que a Bíblia foi escrita de uma maneira que seja possível compreendê-la. Mas uma compreensão correta exige tempo, esforço, uso de meios comuns, prontidão para obedecer e ajuda do Espírito Santo. E nessa compreensão permanecerá imperfeita durante essa vida. Ou seja, aqui é interessante a gente estabelecer algumas coisas, né? A clareza da Escritura mostra para a gente que a Bíblia foi escrita de uma maneira que a gente possa compreender. Então, tudo aquilo que o ser humano precisa para aprender sobre Deus e para ser salvo está muito claramente registrado na Bíblia. Claramente. Deus não quis esconder a salvação das pessoas, de modo geral. Agora, isso não entender que a Bíblia é muito clara e é totalmente clara no que diz respeito a questões de salvação e tudo, não significa dizer que não existam questões complexas na Bíblia. E não significa dizer que não seja necessário, por exemplo, ter esse trabalho, então, de se debruçar sobre o texto bíblico, estudar, fazer uso de outros recursos. Por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui é um uso de recurso. Vocês estão assistindo uma aula
gravada por um professor que tem uma formação em teologia, tem uma pós-graduação, mestrado, aquela coisa toda, numa instituição de professores que também são mestres, são doutores e tudo mais no texto bíblico, que utilizam materiais como livros, materiais acadêmicos, que utilizam, por exemplo, do debruçar sobre o texto original, do hebraico, do grego, do aramaico e tudo mais. Veja, existe toda uma corrente que orbita em torno do texto sagrado, em torno da Bíblia, para fazer então com que a Bíblia seja compreensível na mente das pessoas nos assuntos mais difíceis, nos assuntos mais complexos, nos seus assuntos mais profundos. Mas para ser salvo, nenhum ser humano precisa entender de grego, de hebraico, de aramaico, de história do cristianismo, de teologia histórica, de filosofia teológica, nada disso. Teologia filosófica, não, nada disso. Ele entende pela Escritura Sagrada, o registro claro da Escritura Sagrada, que ele é um pecador miserável, depravado, que está no inferno e que precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo, que é o seu único suficiente Salvador, que morreu na cruz de forma sacrificial em seu lugar, pagou pelos seus pecados e em breve retornará. Percebe? Entender isso é muito comum, até quem não sabe ler e escrever entende isso. Então é nesse sentido que nós temos a clareza da Escritura. E um outro ponto também é que a clareza da Escritura ela também está relacionada com o fato de que quando você se debruça na Escritura Sagrada para aprender coisas mais profundas, coisas mais difíceis, você aprende, né? A gente tem a ideia da perspicuidade da Escritura Sagrada e a ideia também da iluminação do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo atua no coração e na mente daqueles que se debruçam sobre a Bíblia Sagrada para ajudá-los a compreender plenamente, perfeitamente. Não, são os aspectos noéticos da queda, né? Ou seja, as consequências do pecado no nosso nous, na nossa mente, no nosso intelecto. Mas ainda assim o Espírito Santo atua e nos ensina muita coisa. E é preciso, e isso daqui fica então, talvez de uma recomendação pastoral aqui, né? É preciso haver na nossa vida um avanço no entendimento da Escritura. Você não pode nunca é, estar aí 5, 10 anos estudando a Bíblia e sem ter um avanço. Hoje você precisa saber mais do que você sabia ontem, amanhã você precisa saber mais do que você sabia hoje, assim sucessivamente. E nós temos então o quarto aspecto, que é a necessidade das Escrituras, ou seja, a Bíblia é necessária para conhecer o Evangelho. Não existe salvação sem o conhecimento do Evangelho que está registrado na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, ou sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A pregação da palavra de Deus, a palavra de Deus. Então, não existe salvação sem conhecimento da Escritura Sagrada, conhecimento do Evangelho, né? Registrado na Escritura Sagrada. Então, além do Evangelho, é pela Bíblia Sagrada que nós conhecemos, então, a vontade de Deus, que a nossa vida espiritual é sustentada, né? E tudo mais. Então, ela é plenamente necessária. E ela é suficiente. Ou seja, você não precisa de nada mais. Você não precisa do magistério da igreja. Você não precisa da tradição eclesiástica. Você não precisa, enfim, de nada mais. Você precisa da Bíblia. Você precisa da Escritura Sagrada. A Bíblia contém todas as palavras de Deus que você precisa para ser salvo. A gente não precisa de nada mais. É isso, gente. É isso. Essa é a nossa aula de hoje. Esse é o nosso ponto, né? Corrido, né? Por causa do tempo que a gente tem, mas com essa ideia de apresentar para vocês, então, a bibliologia, de apresentar para vocês esse material é, que é fundamental. Por que a gente começa estudando teologia sistemática pela bibliologia? Porque é a bibliologia que norteia tudo isso. Quando a gente for estudar teontologia, o estudo do ser de Deus, a gente vai ir para a Bíblia para ver textos que falam sobre Deus. Quando a gente for estudar cristologia, a gente vai vir para a Bíblia para ver textos que falam sobre Cristo. Quando a gente for estudar pneumatologia, eclesiologia, escatologia, a gente vai vir para a Bíblia. Então, a gente parte para determinar o que é o cânon, para determinar a clareza, a suficiência, a inerrância da Escritura Sagrada, para daí, então, a gente ir para as outras áreas. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Essa é a nossa aula de hoje. Aguardo você na próxima aula, onde a gente vai dar sequência, então, nas nossas aulas, no nosso curso aqui de Teologia Sistemática do Seminário Veritas. E repito, para ficar chato mesmo, gente, não deixem de ter contato com a sua Bíblia. Tenham contato com a sua Bíblia. Leiam a sua Bíblia.
Peguem, então, aqui o que a gente vai falando aqui e vai conferindo com a Escritura Sagrada. Teologia sistemática não é de forma alguma desassociada da palavra de Deus. Às vezes as pessoas é que desassociam ela, mas ela não é desassociada. Então aprenda corretamente a teologia sistemática, unindo o conhecimento, o conhecimento que você aprende nas aulas com o que está registrado corretamente na palavra de Deus. Ok? Tchau, eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula.